Vamos a Tito capítulo 3. Na última vez que nós falamos de Tito, naturalmente do último capítulo, nós falamos do versículo 1 ao versículo 11. E nós não lemos os versículos 12, 13, 14, 15, que são os últimos versículos do capítulo, ou da carta, né? Nós não lemos. Vamos ler hoje. Não do 12 ao 15, que são as recomendações finais. Algumas Bíblias têm esse epígrafe aí. Recomendações finais. Alguém tem esse epígrafe na sua Bíblia? Recomendações finais, ok. Não vamos ler todos já. Vamos ler só 2. Na sequência a gente lê, se necessário, os outros, ou seja, o 14 e o 15. Para já vamos ler só o 12 e o 13, ok? Vamos ler? Diz assim: palavras de Paulo a Tito, ao pastor da ilha de Creta, ou da igreja de Jesus na ilha de Creta. Diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali, ou estou decidido a passar o inverno ali. Versículo 13: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Amém. Só esses 2 versículos por enquanto. E desta feita eu quero reproduzir aquilo que Deus tem ministrado no meu coração sobre isso. E nós temos aqui 2 versículos, versículo 12 e o versículo 13. Nós temos 3 lições ou 3 informações no versículo 12, e nós temos outras 3 informações no versículo 13. Tá bem? Mas antes que eu comece a falar dessas 6 informações, por assim dizer, 2 do versículo 12 e 2 do versículo 13, vocês devem lembrar que eu falei para vocês em algum momento, não lembro se foi, enfim, em algum momento dessa série eu falei para vocês que a carta de Paulo a Tito se parece muito com a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Éfeso. Em algum momento eu falei para você, não lembro se de manhã ou se à tarde. De fato, quem leu comigo, praticamente nós lemos toda a carta nessa exposição bíblica, você percebeu que enquanto a gente está lendo Tito, parece que a gente está lendo o livro de Efésios, não é? Talvez você tenha percebido isso. E de fato, há algumas semelhanças, há várias semelhanças, mas eu enfatizo aqui pelo menos 3 semelhanças. Primeiro, naturalmente, porque o escritor é o mesmo, né? Quem escreveu a carta aos Efésios também escreveu essa epístola a Tito. A segunda semelhança, o versículo áureo da carta aos Efésios é muito parecido com o versículo áureo da carta a Tito. Versículo áureo é o versículo que resume, de certa forma, que está em ênfase, que está em ascensão num texto ou numa epístola, numa carta. Então, qual é o versículo áureo de Efésios? Versículo áureo de Efésios é esse aqui. Eu estou trazendo agora, nessa introdução, semelhanças da carta de Efésios com a carta de Tito. O versículo áureo de Efésios é Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Esse é o versículo áureo de Efésios. O versículo áureo de Tito é esse aqui, Tito 2:11, que diz: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então a gente percebe que Tito é muito parecido com Efésios. Por isso aqui também, porque o tema principal de Efésios é graça, e o tema principal de Tito também é graça. Uma outra semelhança em Efésios, nós temos, por exemplo, no capítulo 5, conselhos. Eu estou falando da carta de Paulo aos Efésios. Nós temos conselho de Paulo para as esposas, para os esposos, para os servos. Aquele versículo que as mulheres têm um pouquinho de resistência. Mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, né? Os nossos não se escandalizam com isso, porque nós já passamos por isso e entendemos o que isso significa biblicamente, não aquilo que o mundo está ressignificando. Então, até que a mulher entenda o verdadeiro
e o sentido bíblico disso, a mulher tem resistência. Depois não, porque entende o que esta sujeição significa. Então, esse versículo muito conhecido, mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, está em Efésios, capítulo 5. O outro versículo, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, está em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a seguir. O outro versículo sobre para que os servos sejam submissos aos seus senhores ou funcionários, como é o nosso contexto, está em Efésios. Então, nós percebemos em Efésios que há muitos conselhos de Paulo para esposas, para esposos, para servos, para filhos, para pais. Tem tudo a ver com Tito, é muito parecido com Tito, porque Tito também é uma carta cheia de conselhos, principalmente no capítulo 2. No capítulo 2 de Tito, nós temos conselho para homens mais velhos, nós temos conselhos para mulheres mais velhas, nós temos conselhos para jovens recém-casadas, nós temos conselhos para moços, nós temos conselhos para servos ou escravos, e nós temos conselhos para cidadãos, 6 grupos em Tito, a começar pelo capítulo 2. Então, é muito semelhante a carta de Efésios à carta de Tito, mas há algumas diferenças. Eu falei da semelhança, agora eu falo da diferença da carta de Efésios e da carta de Tito. Falei das semelhanças e quais são as diferenças. A diferença, por exemplo, é que o que Paulo escreveu a Tito é uma instrução pastoral e prática. Você percebe que ele nem dá a base teológica, ele já vai dando conselho. Lá no final do capítulo 2 é que ele dá a base teológica. Ele já vai na prática, ele já vai dando conselho, ele já vai direto ao ponto. Ele não dá esse rodeio que às vezes alguns pregadores, eu por exemplo costumo dar, já vai direto ao ponto. Esta é a carta de Tito, instrução pastoral prática. Agora, eu estou falando da diferença agora. Agora, aos Efésios, Paulo não. Paulo ele dá uma doutrina profunda. Ele não é objetivo, ele é detalhista, ele é cuidadoso com muitos detalhes. Ele dá uma doutrina profunda. Até porque ele está escrevendo para os Efésios. Vocês sabem que os da igreja de Éfeso eram crentes mesmo profundos na palavra. Então, olha só, nós como comunicadores, nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Se estamos falando com alguém mais profundo, sejamos um pouco mais profundo. Se estamos falando com pessoas que não têm muito conhecimento, sejamos então pessoas mais objetivas. Então, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele é mesmo profundo. Tanto que Tito tem quantos capítulos? Tito tem quantos capítulos? E Efésios tem quantos capítulos? 6. Ou seja, o dobro. Então, ele é mais profundo. Se você lê o Tito, gostou da exposição prática de Paulo, então você lê Efésios e você vai ler, vai entender a mesma coisa praticamente, só que com mais profundidade, com mais detalhes, com mais Outra diferença é que o foco de Paulo na epístola aos Efésios é a fé. Não que ele ignore as obras, não. O foco principal na epístola aos Efésios é a fé. Por isso está escrito: pela graça sois salvos, em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o foco é a fé. Ele não está ignorando as obras, ele só está elevando a fé, porque era o que eles precisavam, de fé. Ao contrário de Tito, que o foco não é a fé, o foco é as obras. Percebe a diferença? O foco são as obras, são as obras. Ele também não está ignorando a fé, ele está elevando as obras, porque diziam eles que tinham fé, só faltava o fruto digno de arrependimento, só faltava eles provar que tinham fé, só faltava eles dar frutos ou prova de fidelidade, prova de piedade, só faltava a obra, porque diziam eles que fé eles já tinham. Então essas são as diferenças. Agora, vamos ao versículo 12 que nós lemos. Vamos ao versículo 12 e depois vamos para o versículo 13. Vamos exaurir daqui as 3 lições do versículo 12.
Quais são as 3 lições do versículo 12? A primeira lição do versículo 12, se possível, congela essa tela aqui para mim, tá bom? Congela no versículo 12 e depois vou pedir para você congelar no versículo 13. As 3 lições do versículo 12. A primeira lição que eu tiro, que eu absolvo desse versículo 12, quando Paulo disse a Tito: quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro, porque estou resolvido ou estou decidido a passar o inverno ali. A primeira lição que eu aprendo é que nós não somos dono de nada. Diga comigo, por favor, nós não somos dono de nada. Paulo está dizendo a Tito: Tito, você está pastoreando a igreja em Creta, mas você vai sair daí, tá? Você está cuidando desse ministério, mas você vai sair daí, tá bom? Tem tempo de validade isso. Eu vou te enviar para outro lugar. Eu tenho outro plano com você. Eu tenho uma outra missão para lhe dar. Ou seja, eu vou enviar alguém para lhe substituir. Quando essa pessoa chegar, ou quando estas, porque aqui ele dá 2 opções, né? Ou quando um desses 2 chegar aí, você sai. Quando eu enviar este, você sai. Ou seja, a primeira lição que nós temos aqui é que nós não somos dono de nada. A obra do Senhor. Primeira lição. Eu estou aqui hoje, mas eu não sei se nós estaremos aqui amanhã. A verdade é que Deus tem um propósito para a nossa vida e o que nós sabemos é do presente momento. Mas eu não sei para onde Deus vai me enviar. Eu não sei para onde Deus vai enviar vocês. Certo é que Deus está nos preparando. Nós estamos assentados assim, sabe por quê? É porque Deus está nos preparando para alguma missão. Nós não somos dono de nada. E não adianta bater o pé e dizer: não saio daqui. Deus é o dono da obra. É Deus quem decide o tempo. É Deus quem decide o momento. É Deus quem decide o lugar. É Deus quem envia. Deus usa pastores para enviar. Deus usa às vezes nós não somos enviados propriamente por pastores. Vem aqui, nós vamos enviar vocês. Às vezes acontece algum rebuliço ali, algo com cara de problema, mas que é uma situação que Deus está criando para te enviar, para te lançar, para que você seja enviado para cumprir aquela missão. Então essa é a primeira lição que eu tiro desse versículo 12. Não somos donos de nada. A segunda lição que eu tiro nesse versículo 12 é: precisamos fazer discípulos. Diga comigo: precisamos fazer discípulos. Olha que legal. Paulo ele diz assim: olha, Tito, eu tenho você aí como pastor da igreja na ilha de Creta. Só que olha só, eu vou te tirar daí, Tito. Eu vou te tirar daí e vou te enviar para outro lugar. Eu vou te dar uma outra missão. Só que eu vou enviar para a ilha de Creta pastor para lhe substituir. Um dos 2, Ártemas ou Tíquico, eu vou enviar para te substituir. Ou seja, Paulo estava fazendo discípulos. Paulo já tinha tudo muito bem planejado. Já tinha algo na sua mente. Pelo menos ele já tinha duas opções: Ártemas ou Tíquico. Aí eu pergunto para você que é líder, ou você que não é líder, mas serve ao Senhor em alguma área do corpo de Cristo: você está fazendo discípulo? Tem pelo menos um. Caso você precisar sair, há pelo menos um. O ideal é 2, está aqui. O ideal é 2. Paulo está muito tranquilo. Eu tenho 2 para enviar aí, este ou aquele. Eu vou ver, vou pensar, vou orar. Deus vai me direcionar. O ideal é 2. Mas se tiver um, aí é quase obrigatório. Se eu sair hoje aqui da CME Leiria, tem alguém, tem um substituto? Eu tenho pelo menos 2 aqui para deixar no meu lugar. Então essa é a segunda lição. Precisamos fazer discípulos. A primeira lição do versículo 12 é: não somos dono de nada. A segunda lição do versículo 12 é: precisamos fazer discípulo. E a terceira lição do versículo 12 é: precisamos agir de modo planejado. Paulo aqui está se planejando. O que ele está dizendo? Quando eu te enviar a Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo ao meu encontro, porque eu estou resolvido, estou decidido a passar o inverno ali em Nicópolis da Acaia, conforme costumava se chamar, Nicópolis da Acaia. Então Paulo ele tem tudo muito bem planejado. Olha, para nós que estamos fazendo a obra do Senhor, como que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Será que nós temos as coisas de modo planejado? Vou pregar. Vamos ver o que Deus quer falar hoje. Abre a Bíblia aí. Vamos ver. Onde cair,
é porque Deus quer falar. Nós temos que planejar, nós temos que pensar, nós temos que orar. O líder que Deus levantar nessa célula é esse, pronto, acabou. Vamos ver o que acontece. Não, nós temos que gastar tempo, ou investir tempo, melhor dizendo. Nós temos que planejar. Paulo está numa época que não está frio, mas ele está planejando onde ele vai estar, o que ele vai fazer no tempo do frio. Ele está planejando. E a Bíblia, nós não temos registro de onde Paulo estava, mas certo é que ele está planejando se ir para uma cidade maior, melhor, com melhores condições para continuar o evangelho, continuar a pregação de outras formas. Ele estava planejando ir para Nicópolis. Essa cidade de Nicópolis, da Caia, era na costa oeste da Grécia. E por que ele escolheu Nicópolis? Porque Nicópolis era uma cidade que tinha muita estrutura. Era um centro comercial, 3 grandes portos naquela cidade. Ele está falando para Tito, no inverno eu não quero que você esteja aí mais, porque Ilha de Creta não tem muitas condições. Então vem para Nicópolis, porque Nicópolis, sabe, tem portos, é a beira-mar, porém tem vias terrestres também. Então vem para Nicópolis da Caia, porque eu quero passar o inverno aqui com você. Paulo era o tipo do obreiro, o tipo do servo de Jesus, que não desperdiçava nenhum momento sequer. Mesmo no inverno, ele tirava proveito, mesmo no inverno. Porque geralmente quando chegava no inverno, na época, gente, não tinha esse aquecedor. Então, na época, as viagens pelo mar paravam. Isso é o inverno. Nós sabemos um pouco do que é isso, mas não sabemos com exatidão, porque não tinha a estrutura que nós temos hoje. Então os profissionais itinerantes paravam. Eles paravam e esperavam o inverno passar numa cidade que tinha sustento, estrutura, numa cidade onde ele podia se virar de alguma forma. As embarcações paravam, os mares eram muito perigosos nessa época, difícil de serem navegados. Muitas pessoas tentaram e naufragaram. Então, os navegantes, os marinheiros, eles paravam no inverno. Paulo está falando, eu também vou precisar parar, entre aspas, porque na verdade eu quero continuar escrevendo, eu quero continuar preparando a próxima fase, eu quero continuar recebendo colaboradores. Está vendo? Ele não quer Tito numa ilha, ele quer Tito numa cidade que possa estar com ele, e Paulo possa ali discipular, e Paulo possa receber outros colaboradores, até porque não havia apenas um meio de se chegar até essa cidade, que era por meio de navios, de barcos, mas também havia vias terrestres. Paulo quer descansar, mas ainda assim ele quer escrever cartas. Olha que legal. Isso me lembra 2 Timóteo, que nós já falamos sobre isso, capítulo 4, quando Paulo estava preso em Roma, não é? Paulo estava preso em Roma, capítulo 4, versículo 11 ao 13. E Paulo diz assim: quando vieres aqui para Roma, na cela onde estou preso, por favor, traz a minha capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Ou seja, era inverno, ele estava com frio. Ele pede a capa, mas ele não pede só a capa, ele pede também os livros. Ele diz: traz também os livros, principalmente os pergaminhos. Ele estava no inverno, mas ele não queria pausar. Ele estava no inverno, mas ele não queria deixar de fazer a obra de Deus de uma outra forma. Ele estava no inverno, mas ele queria estudar. Ele estava no inverno, mas ele queria escrever. E olha que ele não estava só no inverno, fisicamente. Era de certa forma um inverno emocionalmente também. Sabe por quê? Porque daquela prisão ele foi decapitado. Daquela prisão ele foi morto. Daquela prisão ele sofreu o martírio, ok? Então, era uma prisão espiritual e uma prisão emocional. Mas mesmo sabendo que vai morrer daqui a algum tempo, ele já sabia disso. Tanto é que no mesmo capítulo 4, 2 Timóteo, ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão. Então ele já sabia que seria morto. Mas mesmo eu sabendo da minha morte, eu quero estudar mais um pouco. Eu quero preparar mais algumas coisas. Aí ele não diz só, traz a capa, traz os pergaminhos, traz os livros. Ele também diz o seguinte: Paulo
No capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo também diz, Timóteo, traz com você João Marcos, porque me é útil para o ministério. Talvez ele precisava que João Marcos ajudasse ele nos escritos, talvez ele queria treinar um pouco mais João Marcos, mas nem no inverno de Paulo ele se entrega, nem dias antes, ou semanas, ou meses antes da sua decapitação, ele se entrega. O que Deus trouxe-me ao coração nessa noite é o seguinte: qual é o inverno que você está atravessando? Qual é o inverno que você está passando? Eu sei que todos nós enfrentamos o inverno, e o problema, sabe o que é? É que a gente endemoniza muito o inverno. A gente endemoniza o inverno é ruim, o inverno é do capeta, o inverno é do cão. Mas na verdade o inverno é só uma estação. Foi Deus quem criou o inverno. O inverno é necessário. Todos nós passamos pelo inverno. Inverno no casamento, inverno na empresa, inverno na igreja, inverno no ministério. Às vezes existem momentos de inverno na igreja. Eu lembro de uma vez que eu falei a esta igreja: se prepare, irmãos, vai ter dias que nós não vamos sentir o que nós estamos sentindo aqui. E de vez em quando, principalmente nesse tempo que vai se aproximando de frio, os irmãos vão ficando tudo assim. É o inverno literal, emocional, espiritual. Nós não estamos sempre lá em cima. Tem vezes que nós estamos lá embaixo mesmo. Tem vezes que nós estamos com vontade de orar, e tem vezes que nós não estamos com vontade de orar. A gente ora não é porque sente, a gente ora porque precisa. É igual comida. Quem está às vezes fraco, doente fisicamente, não é? Às vezes não quer comer, mas tem que comer porque senão piora. A imunidade abaixa mais ainda. São os invernos da vida. A minha pergunta nessa noite é: qual é o seu inverno? Qual é o seu inverno? Será que você pode, enquanto eu ministro, pensar na sua vida, fazer uma autoanálise? Meu inverno, hein? O que é o meu inverno? Talvez o seu inverno seja ministerialmente, ou na igreja, por exemplo. Às vezes o culto não está aquele fogo todo, né? Não está aquela labareda. O irmão Edmilson não está aqui no corredor marchando. A irmã Luana, a Fernanda não estão aqui no mistério, sabe? E às vezes a gente pensa: tem pecado, o altar está com pecado. Meu Deus, gente, é o inverno. Inverno acontece em todo lugar. Você não é um super-homem a ponto de ver demônio em tudo, quando as coisas não estão dando certo. O pneu do carro furou. Não, se não quer pneu furado, não compra carro. Como diz o Domingos aqui no domingo passado pela manhã. Tá tudo dando errado na minha vida. É assim mesmo. É o inverno, gente. Não dá para endemonizar o inverno. A questão é: o que você vai fazer com o inverno? A questão é: onde você vai parar no inverno? Você está planejando a sua vida para o inverno? Você deve, sabe, nesta noite aqui, depois dessa palavra, pensar: eu estou no inverno, mas eu não vou me entregar. Eu estou no inverno, mas eu não vou entrar em depressão. Eu estou no inverno, mas eu não vou para debaixo da coberta esperar o inverno passar desse jeito. Eu não sou urso, não. Eu sou soldado de Jesus Cristo. Eu vou me levantar, eu vou me erguer. Eu não estou me encontrando nesse país. Eu não estou me encontrando no ministério. Talvez eu não estou me encontrando nem nessa igreja. Mas eu vou insistir. É o inverno, é uma fase. Paulo disse: eu vou passar o inverno. Sabe por quê? Porque o inverno não é lugar de permanência. Inverno é lugar de passagem. Você vai passar esse inverno. Você vai superar essa fase. Inverno acontece na vida de todos nós. E o meu conselho hoje então tá no inverno? Aproveita para ler. Tá no inverno? Aproveita para crescer. Tá no inverno? Não faz igual o urso não, que enche a pança, né? O urso polar, eu acho, enche e fica gordão no verão, e quando entra no inverno, entra numa toca e só sai depois que a primavera chega, e sai magrinho. Parece alguém que ressuscitou. Não faz isso não. Aproveita para ler, aproveita para escrever, aproveita para orar. Aleluia, aproveita, meu irmão. Eu lembro há 6 anos atrás, quando Deus nos enviou para a Espanha. Nós fomos lá para passar uma temporada por causa da Cecília e tal. Era o nascimento da nossa filha. E nós ficamos lá um ano na Espanha. E pregar na rua não tinha como, não sabia falar espanhol. Na igreja também não tinha como, porque tinha muito brasileiro, mas o culto era todo em espanhol. Eles até tentaram, até me colocaram no ministério de louvor. Misericórdia, aquilo não durou nem um culto, durou meio hino.
Não deu. Me deram oportunidade para fazer oração. Comecei em espanhol, terminei em português. Ainda bem que Deus entende todas as línguas, né? Era o meu inverno. Mas eu fiquei lá no meu inverno pensando, analisando. Pastor Maicon, um grande pastor, já pregou aqui. E muitas coisas que a gente faz aqui, eu aprendi lá. Foi o meu inverno, mas foi um momento de analisar, foi um momento de recalcular a rota, foi um momento de planejar, receber provisão de Deus, receber a direção de Deus. E nós estávamos orando para voltar para Portugal. Eu falava para a Catiane assim, humanamente falando, sem espiritualizar muito, eu falava assim com a Catiane: Catiane, olha só, claro, tudo tem a direção de Deus, mas por Porto eu não quero, não sei, não vai, Porto não vai. Lisboa é muito caro. O Algarve, onde a gente já viveu, já pastoreou, é mais caro ainda. Não vamos voltar para lá. Se a gente voltar para Portugal, vamos para Leiria. Enquanto a gente falava sobre isso, só entre nós, só nós sabíamos disso. Em oração nós colocamos gente de Deus. Pastor Hudson liga para mim e diz: ô meu filho, eu preciso de você. Você quer voltar para Portugal? Eu preciso de um pastor em Leiria. Inverno é tempo de orar, inverno é tempo de buscar, inverno é tempo de recalcular as rotas, inverno é tempo de ressignificar algumas coisas, inverno é tempo de cuidar da família. É o seu inverno, irmão, é o seu inverno. Eu não posso passar por você, mas aproveita esse tempo, porque Deus vai te dar uma nova direção, Deus vai te dar um novo tempo. A primavera de Deus vai chegar. É de Deus a primavera, mas é de Deus também o inverno. Versículo 13, vamos para o versículo 13, as 3 lições do versículo 13. Eu falei das 3 lições do versículo 12. Diz assim o versículo 13, diz assim: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Tem 3 informações aqui. 3 informações. Primeira informação: os possíveis mensageiros, os entregadores dessa carta estão aqui. Zenas, melhor, e Apolo. 2, até porque Paulo fazia de tudo para não enviar ninguém sozinho, geralmente ia acompanhado. Jesus disse isso, né? Quando vocês forem, vão de 2 em 2. Então, é muito provável, por inferência, nós entendemos que quem entregou essa carta de Paulo, que a gente não sabe onde Paulo estava, mas quem entregou essa carta de Paulo para Tito, lá na ilha de Creta, foram esses 2 aqui, Zenas e Apolo. Eles entregaram essa carta para Tito. E aí, quando Tito pegou a carta, ele chegou aqui no capítulo 3, e versículo 3, ele disse: opa, Paulo está falando de vocês aqui. E o que eu estou falando, os pais da igreja disseram que foram mesmo esses homens. Alguns homens da história cristã também disseram que foram esses homens. Quando Tito recebeu a carta de Paulo, Paulo está falando de vocês aqui, que é para eu reencaminhar ou encaminhar vocês com diligência, viu, Zenas e Apolo? Então eu vou encaminhar vocês com diligência. Então a primeira informação que nós temos nesse versículo 12 é: os possíveis mensageiros são Zenas e Apolo. A segunda informação que nós temos nesse versículo 13, eu falei versículo 12 eu acho, né? Mas é versículo 13. A segunda informação, ou a segunda lição que nós temos nesse versículo 13 é: não importa quanto você sabe, você sempre precisará de alguém que te encaminhe. Olha quem era Zenas. Eu vou perguntar, vocês continuam. Quem era Zenas? Um cara bom, intelectual, intérprete da lei, conhecia tudo da lei. E quem que era Apolo? Não está aqui, mas está na outra parte. Apolo era um grande pregador. Apolo, a Bíblia diz que era um pregador eloquente. Está escrito em Atos 18, 24. Pregador eloquente, pregador bom. Um cara helenista, um cara criado na cultura grega. Alguns ficam na discussão se ele era judeu ou se era grego, mas enfim, era um cara bom, um cara intelectual, sabia muito, mas não sabia tudo, a ponto de o próprio Apolo precisar ser instruído, ser discipulado por Priscila e Áquila. Priscila, uma mulher, Áquila, um homem, pastores da igreja, ou que cuidaram da igreja por um tempo em Corinto.
Porque Apolo conhecia do batismo de João Batista, mas não conhecia do batismo de Jesus, não conhecia muito, não sabia muita coisa. Ele era bom, mas na sua área, precisava de mais. Então ele precisou ser discipulado por Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Aí imagine, olha o cara desse nível, desse grau, ter que rebaixar-se para ser ensinado por Priscila e Áquila. Eu não estou nem falando que ele teve que ser discipulado por Áquila e Priscila. Não, eu estou falando que ele teve que ser discipulado por Priscila e Áquila. A Bíblia nos dá a entender que parece que a mulher tinha ali a proeminência. A mulher era mais relevante do que o próprio homem. 5 vezes na Bíblia fala desse casal, Priscila e Áquila. 5. 3 fala de Priscila e Áquila. 2 fala de Áquila e Priscila. Parece que ela é mais relevante do que ele. Ou seja, um homem intelectual, um homem bom, pensa num cara bom. Aí ele tem que se sujeitar, Diogo, tem que se deixar ser discipulado por um casal, que talvez ela tivesse mais relevância do que o homem. Agora aqui, ele precisa ser encaminhado por Tito. E a Bíblia não diz que Tito era um cara bom quanto Apolo. E a Bíblia não diz que Tito era um cara assim, tão culto quanto Zenas. A Bíblia fala de Tito, mas fala dele como um líder, como um administrador, como alguém que, sabe, alguém que tinha, talvez um colérico, como Paulo, alguém que era prático. Vou colocar a igreja em ordem, tá uma confusão isso aqui. Chegou lá, endireitou as coisas, pronto, acabou. Mas a Bíblia não fala dele como um grande teólogo, um grande estudioso, um grande mestre. Dá-se a entender que ele tinha muito menos conhecimento que Zenas. Ele tinha muito menos conhecimento que Apolo. Mas Apolo e Zenas, baixam a cabeça e aceitam ser encaminhado por Tito. Sabe por quê? Não importa quanto você sabe, nós sempre precisaremos de alguém para nos encaminhar. Todas as vezes na Bíblia que a gente vê Deus enviando alguém, esse alguém está sendo levado, enviado. Basicamente o que o Mateus falou hoje de manhã aqui. Todas as vezes que a gente vê Deus levando alguém, esse alguém está sendo enviado, encaminhado. Não, essa questão de se encaminhar, se enviar, isso não dá certo. Não dá certo, nem biblicamente, nem pela pouca experiência que eu tenho de observância, não dá certo. Eles eram doutores, mas não eram autossuficientes. Porque a maturidade espiritual, escute isso, não se mede pelo tanto que alguém sabe, mas se mede pela capacidade de se submeter, cooperar e ouvir. Tito sabia menos que Paulo, mas tinha autoridade que os dois no momento não tinham. A terceira lição que eu tiro aqui desse versículo 13, e eu caminho para o final. A primeira lição do versículo 13 é: os possíveis mensageiros eram eles, Zenas e Apolo. A segunda lição do versículo 13 é: não importa quanto você sabe, você precisa ser encaminhado por alguém. A terceira lição nesse versículo 13 é: os que fazem parte da igreja investem na missão. Olha o que diz o versículo 13, vou reler. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo está dizendo: cuidem deles, invistam neles. Sabe por quê? Porque em outro momento, como em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz que os que presidem bem, os que governam bem, os presbíteros que governam bem devem ser estimados com digna honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então vai aqui um conselho desse humilde pastor para vocês: cuidem bem dos vossos líderes de células, cuidem bem dos vossos supervisores, sabe? São pessoas que estão ali ao vosso dispor, lhe aconselham, lhe orientam, sabe? Nós temos um propósito, ninguém nos pediu para fazer isso, mas todo mês nós temos um princípio, por assim dizer, eu e a Catiane, de enviar algo ao nosso pastor presidente. Nós temos um princípio. E ontem eu estava colocando no envelope aquilo que ela levaria para o nosso pastor. Estava colocando no envelope. Ela foi para Lisboa e ela entregou para a pastora Nini. O pastor Hudson não estava. E eu estava pensando, sabe, nós somos tentados a não fazer essas coisas. Somos tentados a não fazer. Mas daí eu olhei para aquilo e tive uma reflexão. Eu comecei a pensar: se
não fosse o pastor Hudson na minha vida, eu não estou falando porque está assistindo, eu acho que nunca assiste, porque são muitas igrejas. Se não fosse o pastor Hudson na minha vida, sabe onde eu estaria? Lá na Serraria do Rocha. Se não fosse o pastor Hudson na minha vida, eu estaria lá com aquela cabeça quadrada de alguns. Ainda tenho uma cabeça um pouquinho quadrada, Deus está me moldando pouco a pouco. Se não fosse o pastor Hudson na minha vida, eu não estaria aqui cuidando de vocês. Eu não teria capacidade nenhuma para estar aqui cuidando de vocês. Então esses homens, esses líderes, esses supervisores que Deus levantou na vossa vida, são pessoas que Deus levantou para cuidar de vocês. Eu tenho certeza que Deus já usou eles para vocês, ao casamento de vocês, a vida financeira de vocês. Tem gente que estava com a vida financeira destruída, casamento destruído. Aí Deus levantou um líder. Você sabe do que eu estou falando. Deus levantou o seu líder de célula, Deus levantou o seu supervisor, e eles te orientaram, eles te deram abrigo espiritual, emocional, te orientaram ao que deve ser feito. Você já pensou se não fosse eles? Você já pensou se Deus não estivesse usando eles? Talvez você estaria sozinho, talvez você estaria visitando sua filha de 15 em 15 dias na casa da sua ex-esposa. Se Deus não tivesse usado eles, talvez você teria arrebentado financeiramente, estaria pagando juros e coima para as finanças, ou talvez teria até voltado para o Brasil. Olha o que Deus tem feito. Reconhece os homens que Deus tem levantado para te abençoar. E aqui está dizendo, essa é a lição que eu tiro desse versículo: os que fazem parte da igreja investem na missão. Se nós fazemos parte dessa igreja, nós reconhecemos os homens de Deus e investimos na missão. Até porque o tema da epístola, eu tenho que terminar, o tema da epístola a Tito, qual é o tema da epístola a Tito mesmo? Alguém lembra? Desculpa. O tema principal da carta a Tito é a salvação que leva às boas obras. Alguns falam de outras maneiras, pode falar a graça que leva às boas obras, enfim. Mas a salvação que leva às boas obras. Você está entendendo? Agora nós vamos finalizar a mensagem. Então, que boas obras são essas? Escute, se você foi impactado pela graça, a graça está te educando. Quem esteve nos domingos anteriores está entendendo o que eu estou falando. Se você foi impactado pela graça, a graça está te educando. Você começou a fazer coisas que lá no mundo você imaginou que nunca faria. Mas são princípios que não é dessa terra. São princípios que não é de Portugal, vem do céu. Princípios do céu estão sendo liberados sobre nós. E nós estamos entendendo. Porque essa graça nos impactou. E não só nos impactou, não só nos salvou, mas essa graça está nos educando. E o tema é salvação que leva às boas obras. O que nós temos lá? Obras nos grupos de pessoas que estão lá no capítulo 2. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, meninas, meninos, jovens, né? Funcionários e cidadãos. 6. Está falando de boas obras. E aqui Paulo está falando dos 7. Boas obras. Não na sociedade. Boas obras não na família. Boas obras não para com o patrão. Boas obras, esse é o 7. Grava aí, marca na sua Bíblia. Esse é o 7. Boas obras para com os homens de Deus. Boas obras para com os homens de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, vamos ler o versículo 14. Está falando da generosidade, mas não só também para com os homens de Deus. Generosidade para com todas as pessoas. Você está recebendo essa palavra? Pode dizer amém? Olha o que diz o versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Paulo está dizendo, o 7º grupo aqui, que vocês têm que demonstrar boas obras. Já falei para as mais velhas ensinar as mais novas, já falei para os mais velhos ensinar os mais novos, já falei para os funcionários tratar bem seus patrões, já falei para os cidadãos tratar bem os governantes, os reis. Agora eu estou falando para a igreja tratar bem aqueles que são necessitados. E os domésticos da fé são os primeiros necessitados. Nesse caso, os missionários. Esses aqui, Apolo, Zenas, estes são os primeiros. Primeiro os domésticos da fé. Sabe por quê, irmãos? A vida cristã é isso. É entrega. O amor, o verdadeiro amor, não fica apenas em palavras. Doar é transformar paixão em amor. A boa obra não é apenas dar, mas organizar-se para dar. Deixa eu falar uma coisa aqui acerca das ofertas. Às vezes tem
pessoas, ou propriamente comigo, e eu tomo cuidado para isso não acontecer. Poxa vida, eu olho aqui, meu Deus, não trouxe nada. Não é só uma questão de dar, é uma questão de se preparar para dar. Às vezes, né, pode passar até na nossa cabeça, somos tentados a dizer, tomara que não tenha nada. Nós somos tentados a isso. Tomara que não tenha trago. Mas a obra de Deus diz respeito não só ao dar, mas organizar-se para dar. Até porque o princípio do culto é isso aqui, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já saio de casa adorando a Deus. Podem subir, podem subir. E a questão do dar é uma questão de sacrifício agradável e cheiro suave. Quando a gente diz aqui, presta atenção, quando a gente diz aqui que nós estamos adorando a Deus com as nossas ofertas, isso não é jargão de pregador. Por favor, quem está na projeção, Kleber, coloca para mim Filipenses 4:18. Paulo está agradecendo os irmãos pelo fato de terem cooperado com ele em sua viagem à Macedônia. Aí em Filipenses 4:18, Paulo diz que o que eles fizeram é adoração. Olha o que diz, 18: recebi tudo e tenho em abundância, e sou suprido, desde que Epafrodito me passou em mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que de fato o que nós damos, a generosidade que nós fazemos, seja com os homens de Deus, ou seja com as pessoas que nós conhecemos ou vemos a necessidade, é como aroma suave a Deus. Aroma suave. Para finalizar, a adoração está intrinsecamente ligada ao sacrifício. Você já reparou isso? Você já reparou que a adoração está intrinsecamente ligada a sacrifício? Na quimbanda, como que eles fazem? Sacrifício. Na umbanda. No catolicismo, não é de animais, mas eles, por vezes, encontramos alguns com alguma coisa que o apoie, viajando de uma cidade para outra, porque a adoração está intrinsecamente ligada mesmo ao sacrifício. E na Bíblia, o judaísmo está ligado ao sacrifício também. Gênesis 22:5. Na interpretação bíblica, o princípio da primeira menção, escuta isso, na interpretação bíblica, vou dizer de novo, o princípio da primeira menção define o conceito da repetição dessa palavra em todo o restante da Bíblia. Então, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia está em Gênesis 22:5. Quando Abraão disse, eu e Isaque subiremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. Esse adorado é sacrifício. Ele iria subir para sacrificar. Então a adoração em todas as religiões tem a ver com sacrifício. Aí ontem eu estava ouvindo um debate de um pastor chamado pastor Tassos, alguma coisa assim. Um cientista, um pastor, um teólogo, com um padre. E o padre disse assim, em todas as religiões tem sacrifício. Por que no cristianismo não tem sacrifício? Por que vocês não matam animais? Por que vocês não sobem escada de joelho? Por que vocês não viajam de uma cidade para outra? E o pastor, muito sabiamente, disse, sim, no cristianismo também tem sacrifício. Porque a adoração está intrinsecamente ligada ao sacrifício. Só que o sacrifício do crente não é assim, com animais ou exterior, é interior. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E qual é o sacrifício do cristão? Não estou falando do judaísmo, não estou falando da quimbanda, não estou falando da umbanda, não estou falando do catolicismo, eu estou falando do cristianismo. Qual é o sacrifício no cristianismo? É esse aqui, ó, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Então o que a Bíblia está dizendo? Quando eu me santifico, eu estou me sacrificando. Ah, que vontade de mentir. Eu preciso tanto mentir hoje, eu preciso tanto mentir. Mas eu não vou mentir. O
perfume sobe, irmãos. O sacrifício é feito naquele momento, igual essa fumaça aqui que está me cobrindo. Ah, que vontade de comprar e não pagar. Que vontade de comprar e não pagar, mas eu vou pagar. Mas ninguém nem vai saber que eu não paguei, mas eu vou pagar. Ó a fumaça, ó. Sacrifício. No cristianismo o sacrifício é isso, não é? Andar de uma cidade a outra, masoquismo, se cortar. Não, o sacrifício do cristianismo é isso. É sacrifício, sacrifício, sacrifício. Aí eu vou entrar na questão que vai aperta e a gente não gosta, mas é bíblico, tá? A hora da oferta. Ah, que vontade de não dar. Tomara que não tenha nada aqui. Tomara que não tenha nada. Tomara que o aplicativo do banco não abra. Pois abre. É sacrifício. A Bíblia está falando. Paulo disse: a vossa oferta é como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque as boas obras que Paulo está falando a Tito, em 7º lugar, é referente à generosidade. É referente a isso aqui, ó. Eu sei que a gente não gosta de falar isso, e nem eu gosto de pregar. Nem sei, eu acho que faz mais de 1 ano ou 2 até que eu não falo disso, porque eu não gosto de pregar. Porque foi tão banalizado isso, as igrejas, as pessoas vê a igreja de uma forma tão ruim. Mas eu preciso falar, tá aqui. O dar também faz parte do sacrifício. É oferta agradável a Deus. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Fica em pé comigo e diga assim: eu fui criado para as boas obras. Fica em pé batendo no peito e diga: eu fui criado para as boas obras. Kleber, coloque esse versículo que é Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vai. As quais Deus de antemão. Pausa, congela isso aí, pelo amor de Deus. Meu Deus. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não, se você não entendeu, eu vou tentar te ajudar a entender o que está escrito aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Que na presciência de Deus, Deus já preparou um caminho que muitas pessoas iriam precisar de você. E você foi criado para suprir essas necessidades, as quais de antemão Deus preparou. Existe um caminho que Deus preparou, que você só tem que andar. O caminho das boas obras. Sabe o que significa? Que aquela necessidade que Deus te permitiu ver, é porque Deus acredita que você pode ajudar a resolver. Sabe o que isso significa? Que aquela necessidade que você ficou sabendo, eu não estou falando de aproveitadores, eu não estou falando de gente que não quer trabalhar, de gente que só quer ficar na custa dos outros, eu estou falando de necessidades genuínas. Exatamente, Deus preparou para que você ande nelas. Então tem pessoas, escute isso, tem pessoas que nós não encontramos por acaso. Tem lugares que nós não vamos por acaso. Sabe, Deus permitiu você ir para um hospital, ficar num leito de enfermidade. Talvez não foi por acaso. Eu acredito que não foi por acaso. Tinha alguém lá, algum caminho que Deus preparou para que você andasse. Aleluia, para que você exercesse boas obras. Boas obras. Agora eu vou terminar mesmo com essas frases aqui. Frases de pais da fé, de avivalistas, de teólogos em toda a história, que eu não vou, para resumir o tempo, eu não vou citar os nomes, só vou dizer as frases. Olha só, eu vou dizer bem devagar, e eu vou orar. A graça, quem está prestando atenção aí diz amém. Olha só as frases. A graça nos aperfeiçoa para que nossas vidas sejam testemunhas de ação e amor. Outra, a graça nos transforma para que nossas mãos façam o bem. A verdadeira graça não apenas nos resgata,
mas nos ensina a servir. Boas obras não salvam, mas a ausência delas denuncia uma fé que nunca transformou. Uma fé que não gera ação, é como um fogo sem calor, não cumpre o seu propósito. A graça nos alcançou e nos convoca à ação. A fé sem obras é um livro em branco. A graça que nos salvou não nos deixa parados, ela nos impele às boas obras, como um fruto, por exemplo, é inevitável. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que todas essas sétimas boas obras que sejam vistas em nós, como homens mais velhos ou como homens mais novos, como funcionários ou como cidadãos, ou até mesmo como cristãos generosos ao corpo, as pessoas que são enviadas ou as pessoas que o Senhor permite aparecer na nossa frente para que expressemos generosidade. Senhor, que todas essas obras sejam vistas em nós, que a nossa fé não seja inútil, não seja vã, não seja morta, porque a Tua palavra diz que a fé sem obras é morta. Senhor, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a ser igreja, nos ajuda a fazer o Teu nome glorificado com as nossas atitudes, não só com as nossas palavras, em nome de Jesus.